vamos lá, Bruno. Primeiramente, obrigado aí por abrir as portas. Com certeza tinha que fazer com você essa entrevista, porque é a minha referência. Eu acho que todo mundo busca uma referência antes de começar uma faculdade e eu com certeza me espelho muito em você. Legal. Bom, o trabalho é bem tranquilo, é de fundamentos da nutrição. A ideia é que a gente bater um papo mesmo para conhecer um pouquinho melhor da sua profissão, como você atua, da sua expectativa. E orientar, né, para quem está começando agora, ver o que o pessoal pode aprender com você, para que consiga traçar durante o curso de nutrição aí um bom caminho para ser um bom profissional. Bom, para começar lá, nossa primeira perguntinha é: quanto tempo você trabalha na área de nutrição? Tá, na verdade na área de nutrição não tem muito tempo que eu trabalho, né? Eu comecei em 2000, eu me formei em 2011 e comecei a atuar em 2012, assim que eu voltei para Brasília. Na época, assim, eu já trabalho com educação física há muito tempo, né? Então eu trabalho, sempre fui personal, desde 98 na área de educação física, trabalhando com preparação, e já nessa época eu já comecei a nutrir assim, uma coisa legal com a nutrição, né? Comecei a gostar da nutrição. Mas aí comecei a fazer a faculdade de nutrição mais ou menos em 2004. Foi 2004? Não, desculpa. 2006. E aí, na época, eu fui trabalhar no Sara, lá em Salvador, né? Iniciei aqui em Brasília e acabei complementando lá em Salvador. E me formei em 2011. Mais ou menos isso mesmo, com quase 5 anos, por causa desse... Eu fiquei um tempinho parado. E aí, na época que eu trabalhava no Sara, eu já tinha vontade de trabalhar com nutrição, só que lá funcionava o esquema de dedicação exclusiva. Então eu não podia ter nenhuma outra renda, outra fonte de... Ih, caramba. Vai ter que... Mas pode ir lá. Então, assim, na época eu não podia ter nenhuma outra fonte de renda, então eu fiquei só estudando mesmo, assim, nesse primeiro ano e preparando o terreno para trabalhar já assim que eu largasse, né? Então eu pedi demissão no final de 2011, começo de 2012, e já vim para o Brasil e já comecei atuando. Então, desde 2012 até hoje, então tem pouco mais de 2 anos, né, que eu estou trabalhando de fato com a área, então praticamente exclusivamente com a área de nutrição agora. Legal. E quais são suas especialidades, o que você fez na área da saúde do modo geral e na área da nutrição? Tá. Então, como eu falei, eu sempre fui muito ligado com a área esportiva, né? Então sempre pratiquei diversos tipos de esporte, fui atleta profissional de voleibol. E na época, o que me veio na cabeça primeiro, eu lembro até porque eu tinha muita lesão, era fazer fisioterapia. Só que eu queria fazer na UNB e na UNB na época não tinha. E como eu sempre gostei de esporte, acabei entrando na educação física. Mais ou menos na metade do curso, eu já comecei a gostar bastante da área de nutrição. Então, assim, estava ligado muito com a musculação, e aí você tem uma integração muito grande dessa área de treinamento, de nutrição, no esporte e na própria musculação. E comecei a ler, comecei a me interessar e inclusive na faculdade de educação física, eu já comecei a pegar algumas disciplinas da nutrição. Assim que eu me formei em educação física, eu já queria fazer nutrição. Já quis fazer o curso na faculdade de nutrição. Só que na época, né, para tentar me estabelecer primeiro na área, não tive condições de estar fazendo já de cara, até porque para fazer faculdade, eu não daria para fazer outra faculdade federal, né? Eu me formei na UNB, né, na educação física, não daria por ser período integral, então eu optei inicialmente por fazer especialização. Aí eu fiz uma especialização em musculação, né, uma pós-graduação em musculação, e na sequência eu fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício. E aí, assim, depois que acabaram essas pós-graduações, eu resolvi, de fato, fazer a faculdade de nutrição. Então, assim, eu já trabalhava já como preparador físico, assim, trabalhei em algumas equipes, né, de voleibol, e depois muito atuando como personal. E assim, eu sempre gostei da nutrição, mas eu comecei a me interessar muito quando eu encontrei uma certa dificuldade de dialogar, né? Na época eu treinava, eu tinha os alunos de personal, os clientes, de dialogar com os nutricionistas. Às vezes eu que estava no dia a dia, né? Porque o personal, o professor, ele está sempre muito mais com a pessoa do que o nutricionista. Então eu tinha uma certa dificuldade de dialogar com o nutricionista. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já é uma área que eu gosto e eu tinha um sonho, eu tinha vontade, e resolvi entrar mesmo na faculdade de nutrição. E aí nesse período que eu fiz a faculdade, fiz ainda alguns cursos de extensão universitária, né? Mas assim, sempre acho que a educação física e a nutrição, elas estão muito unidas, principalmente
hoje em dia, na grande área de atuação do profissional de educação física, pelo menos no aspecto financeiro, onde mais rende, que é o personal, tem muito a ver, né? Então, todo mundo que quer se preparar bem, quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer ficar com saúde, acaba recorrendo ao profissional de educação física e ao nutricionista, né? Então, eu senti que seria uma coisa vantajosa de ter as duas formações, né? Em poder atuar nas duas áreas. Então, a escolha de realmente dar continuidade, de fazer a nutrição, foi baseada nisso. Por eu já gostar e por sentir, inclusive, uma necessidade de mercado. Justamente pela dificuldade de trabalho que a gente tinha, que eu tinha pelo menos, de acessar nutricionista, essas coisas. Ou seja, aquele trabalho lá multidisciplinar, né, ou interdisciplinar não acontecia. Eu tinha uma dificuldade de falar com médico, dificuldade de falar com nutricionista. Então eu falei, quer saber uma coisa? Pelo menos na área de nutrição eu vou abarcar as duas. E para mim hoje em dia isso é muito bom, porque atualmente eu tenho trabalhado quase exclusivamente com a nutrição. Só que os conhecimentos que eu adquiri na pós-graduação de fisiologia, na pós-graduação de treinamento e por ter atuado como treinador, me ajuda muito na nutrição, né? Então, me ajuda bastante, mas para pelo menos orientar o paciente melhor. Eu não vou sair prescrevendo um treino, até porque geralmente eles já têm o seu treinador, mas pelo menos poxa, isso aqui eu entendo, o cara está fazendo um treino assim, isso me ajuda, me dá subsídio para poder fazer uma prescrição melhor elaborada, né? Show! E dentro da área de nutrição ou na área de educação física, você fez um mestrado, doutorado? Como é dessa parte acadêmica? Fiz, né? Na verdade, além das duas especializações, né, pós-graduações, eu fiz o mestrado na área de educação física e agora estou no doutorado, estou fazendo doutorado, ainda estou no meio do curso ainda. Não é na área de nutrição, é na área de educação, de treinamento mesmo. Legal. Você já falou que fez você interessar por essa área, né? Então, no caso aí, você sentia a necessidade desse link, né, com o nutricionista, na época que não tinha muito, aí você resolveu barganhar essas duas áreas. E como que é a sua rotina hoje? De trabalho, de estudos, como que você está atuando? Primeiro, assim, eu sempre tive o hábito de estudar, desde a época do início da faculdade, sempre gostei, principalmente depois que eu comecei a estudar a parte de treinamento, de musculação, me apaixonei bastante por essa área e já sempre mantive o hábito de estar estudando, né? Então, mesmo na época que eu estava lá trabalhando no SARA, que eu tinha as coisas relacionadas à reabilitação para estudar, eu nunca larguei de estudar coisas relacionadas à nutrição e a treinamento. Então, atualmente, a minha rotina de estudo está um pouco complicada de me aprofundar mais na área de nutrição, mais na área de treinamento, por causa do doutorado. A carga horária do doutorado é puxada, então tem muita coisa do meu projeto que eu tenho que estar estudando. Mas mesmo assim, a minha atualização, eu mantenho ela. Eu tenho no meu smartphone... Eu tenho lá no meu smartphone um aplicativo onde eu acompanho feeds de notícias de vários jornais, né? Então, de vários jornais da área de educação física, de fisiologia e de nutrição. E aí sempre estou olhando, na verdade eu sempre estou lendo os resumos, os abstracts daqueles jornais mais importantes da área, e sempre que eu me deparo com algum artigo interessante, eu procuro dar uma olhada nele. Mesmo que seja uma olhada mais por cima, geralmente eu gosto de me aprofundar um pouco mais, de ler um pouco mais aquele assunto, mas quando não dá, eu pelo menos dou uma olhada por cima, passo às vezes um pouco meio batido na parte de metodologia, mas sempre estou olhando, sempre estou estudando, né? E atualmente, como eu também escrevo um pouquinho para o site e até nessa questão de integração com redes sociais, isso força a gente a estudar, estar escrevendo e buscando mais informações, então sempre eu estou tendo contato aí com a publicação científica. O que eu larguei um pouco de mão, acho que isso é natural de quem já estuda há um tempo, é a literatura assim, de livro, né? Então você acaba deixando isso um pouquinho de lado e passa a se dedicar um pouco mais na área de estudo científico. Então a minha forma de atualização basicamente hoje é essa. Legal. Falando um pouquinho dessa parte da mídia social, né? Hoje a gente sabe que é uma febre, tanto para o lado positivo, e a gente, como da área da saúde, sabe que é para o lado negativo também. O que isso te ajudou na sua lado profissional e o que você acha que isso prejudicou as pessoas também? Assim, essa questão de redes sociais, hoje em dia, a informação está muito fácil, né, das pessoas encontrarem. Então, qualquer coisa que você queira saber, você pergunta ali para o
Eu costumo brincar para o oráculo, né, para o Google, em alguns segundos você tem aquela resposta. A dificuldade que tem é você filtrar aquela resposta é uma resposta coerente, adequada ou não, né? Então, a partir disso, muita gente tem se aproveitado das redes sociais para alavancar a profissão, para mostrar o trabalho. Eu sou uma dessas pessoas, né? Só que assim, eu tenho aquele compromisso de estar tentando dar pelo menos a melhor informação possível, baseado em ciência, né, baseado nos meus estudos e não simplesmente no achismo, né? Então, assim, o ponto positivo no aspecto de profissão mesmo é realmente um reconhecimento. Então, assim, além do boca a boca, que é talvez a melhor propaganda que a gente tem, é uma forma magnífica de propaganda essa questão da integração que a gente tem com redes sociais. Então, hoje eu recebo muitos pacientes que me conheceram pelo trabalho que eu tenho no Instagram, né? No Instagram, Facebook, de divulgação mesmo de informações. Então, assim, o lado positivo é a questão de motivação que dá para as pessoas, né? De tentar buscar uma vida melhor, buscar uma alimentação melhor. Então, essa coisa legal. O lado negativo é que, às vezes, o leigo ele não sabe diferenciar uma informação verdadeira, baseada em ciência, de uma informação de achismo, né? De achismo, de senso comum, e nisso ele fica perdido. Então eu percebo pessoas completamente perdidas, pessoas que sofrem muito com essa questão de terrorismo nutricional, né? Então cada hora é um alimento que é da moda, um alimento que vai fazer emagrecer, um alimento que vai fazer a pessoa ganhar mais massa muscular, outra hora é um alimento que é o salvador do emagrecimento, né? E a gente vê coisas absurdas com relação a isso. Só para você ter ideia, um dia eu estava pesquisando, até uma coisa que eu estou querendo escrever, sobre um negócio que o pessoal está usando aí que chama noz da Índia. Tá? O noz da Índia é uma plantinha, né? uma sementinha que o pessoal está usando para emagrecimento. E um monte de gente emagrecendo com isso. Mas o que acontece? O noz da Índia é tóxico. O cara vai comer aquilo, vai passar muito mal, vai vomitar, vai ter febre, vai ter diarreia, um monte de coisa. Não consegue comer. Obviamente, o resultado disso é emagrecimento. E o que mais tem aí divulgado é fórum, coisa, como usar o noz da Índia, não sei o que, relato das pessoas, os relatos absurdos de pessoa passar mal, de ir para o hospital, de vomitar quase que as tripas, e a pessoa continua fazendo isso prol do emagrecimento, entendeu? Então, assim, a gente vê coisas esdrúxulas, absurdas, assim, na rede social, entendeu? Então, eu acho que tem esse lado positivo de incentivar a pessoa a buscar informação, buscar aprender, ter vontade de se alimentar melhor, mas tem um lado negativo dessas informações deturpadas, de pessoas interesseiras que só querem se aproveitar, né, vender. O que mais tem aí é blogueira fit que está dando dicas de nutrição saudável, dicas de exercício que não entende bolhufa de exercício, não entende bolhufa de alimentação e sempre está fazendo lá o famoso jabá lá, vendendo lá, então a empresa patrocina ela para falar bem de determinado produto. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Eu que acompanho bem o seu trabalho assim, né, e do todo o Team Cérebro, né, até se você quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o Team Cérebro, eu vou divulgar lá, se você autorizar, claro, o seu link lá do Face, do Instagram, que lá tem muita informação, o pessoal da nutrição, eu tenho certeza que eles vão aproveitar bastante. Mas o Team Cérebro foi na verdade um grupo de pessoas, né? Como que funcionou isso, e explica para o pessoal ali que está começando a faculdade, que quer entender, tenho certeza que muita gente já conhece esse movimento de vocês aí, como funciona? Na verdade, assim, acho que a gente pode resgatar até um pouco antes. Na época que eu comecei que eu me formei em Educação Física, lá em 2000, né, no ano de 2000, eu e o Paulo Gentil, né, que é talvez um dos melhores profissionais aí na área de treinamento, de musculação, o cara que mais sabe disso, ele e algumas outras pessoas, a gente se reuniu e montou um site, né? O intuito desse site era trazer para o pessoal da educação física, da saúde, né? Porque não era restrito só à educação física. O GEASE, né? O GEASE, né? Que era o quê? Grupos de estudos avançados em saúde e exercício. O que a gente fazia nessa época? A gente pegava um determinado tema que o pessoal estava falando, estudava sobre aquele tema e fazia uma espécie de uma revisão de literatura. Pegava vários artigos que estavam aí, porque muita gente não tem acesso à publicação científica, e a gente, por estar dentro de universidade, tinha, e resolvemos escrever, principalmente o Paulo Gentil foi o que mais escreve, que sempre mais escreveu, mais ativo, e aí a gente já tinha isso já. E o GEASE surgiu justamente, o Team Cérebro surgiu basicamente disso, né? Então pessoas que já participavam da lista do GEASE antigamente,
pessoas que tinham a mesma ideia com relação a treino sustentável, alimentação adequada, baseado em comida de verdade, não só em suplemento, em achismo. Então essas pessoas que tinham essa ideia se reuniram e começaram a postar coisas relacionadas a isso. E aí a gente acabou montando um grupo, né, de pessoas, tem algumas pessoas que estão juntas num grupo de WhatsApp, que são as pessoas que estão mais à frente disso, né? Mas qualquer pessoa que tem a mesma linha de trabalho, que é baseada em ciência, que gosta de estudar e que não faz as coisas baseadas no senso comum, pode se denominar pessoa do Team Cérebro, né? Então a gente quer que quanto mais pessoas estiverem desse jeito, melhor, né? Mais pessoas que façam suas prescrições, as suas formulações baseadas no que a ciência mostra, né? No que a gente tem. A gente tem centenas de artigos, de publicações para poder estar embasando a nossa conduta, né? Então por que não utilizá-la, né? Por que ficar utilizando aquilo que fulano de tal diz que é legal? Então basicamente o Team Cérebro é isso, é um grupo de pessoas, é um grupo de pessoas que tem ideias comuns, né? Usando o cérebro, né? Usando a publicação científica, etc. Ah, legal. Bom, a gente mudando um pouquinho aqui a nossa linha de raciocínio, agora eu quero saber um pouquinho mais a fundo da parte da nutrição mesmo, da sua área de atuação profissional. Se você hoje se sente bem remunerado, como que é essa questão, você que veio da educação física, partiu para a nutrição, hoje foi uma boa investida, valeu a pena, está valendo a pena? Bom, assim, eu acho as duas áreas fenomenais, tanto aquela questão de satisfação pessoal, né, de satisfação profissional, de você estar fazendo bem, estar fazendo coisas bacanas, coisas que vão mudar a vida da pessoa. As duas áreas, eu sempre tive essa satisfação nas duas áreas. Sempre fui bem remunerado na área de educação física, nunca tive, né, tenho família, sempre paguei as coisas tudo com isso, né, como personal trainer. E aí, só que eu tenho uma característica, eu costumo às vezes ser meio de ciclos, né? Às vezes eu passo um tempo numa determinada área e começo a meio que migrar para outra. E aconteceu isso agora, né? Então eu estava durante um tempo lá como personal, já era formado em nutrição e comecei a atuar nessa área e estou gostando muito. Então por isso que atualmente eu trabalho basicamente com a nutrição. Não sei até quando, né? Por exemplo, eu estou fazendo doutorado, tenho interesse mais para frente da aula. Hoje em dia eu dou alguns cursos nessa área de nutrição também, né? Mas as duas áreas eu acho que pagam muito bem. Na nutrição, acho que a pessoa consegue às vezes ganhar um pouco mais porque a consulta é mais cara, né? Então no personal às vezes ele depende muito de hora-aula, do trabalho braçal, ou se não de estar montando, fazendo consultas também, né? Consultoria assim como você está fazendo, aí a pessoa consegue ter uma remuneração um pouco melhor, né? Mas assim, as duas áreas são muito boas e eu sou totalmente satisfeito, né? Financeiramente eu não tenho do que reclamar, né? Eu ganho muito bem, assim, infelizmente ainda eu estou trabalhando muito, né? Então eu estou agora tentando achar mecanismos de continuar ganhando o que eu ganho e trabalhando um pouco menos. Mas esse trabalhando muito boa parte por minha culpa, às vezes de querer, às vezes, sei lá, ficar muito tempo, às vezes com o paciente, alguma coisa assim. Mas assim, é uma área muito boa. Pelo menos essa área de nutrição esportiva, nutrição voltada para a saúde, é uma área muito legal, né? Assim, financeiramente, eu acho que eu não tenho o que reclamar. E os colegas que eu conheço que estão nessa área também estão satisfeitos, não tem ninguém reclamando, né? Acho que é bem legal. O diferencial, né? Trabalhar com a área esportiva, qual que é o principal atuação do nutricionista da área esportiva? O que mais diferencia ele do nutricionista que, por exemplo, um clínico, que trabalha em restaurante? O que muda, o que ele precisa fazer para se capacitar e realmente trabalhar na área esportiva? Bom, assim, na verdade, essa questão de área esportiva, ela engloba muitas outras áreas também, né? Então, por exemplo, a minha atuação é muito mais na questão da saúde do que na área esportiva propriamente dita. Pelo menos eu não trabalho com esporte de alto rendimento, né? Então, assim, não é uma área que eu gosto muito, apesar de ter sido atleta, eu fujo um pouquinho. Então, eu trabalho com pessoas praticantes de exercício, né? Que tem o objetivo de emagrecer, o objetivo de melhorar a saúde, o objetivo de ganhar massa muscular, né? Então, a minha área esportiva, a gente denomina esportiva porque eu entendo de esporte, entendo de exercício, e a necessidade de uma pessoa que pratica exercício é diferente da necessidade de uma pessoa que não pratica exercício. Então essa pessoa vai precisar às vezes de um consumo um pouco mais elevado de água, vai precisar de um consumo de proteína um pouco mais elevado, algumas vezes um consumo mais elevado de carboidratos. Então assim, a prescrição nutricional
para praticantes de exercício ela se diferencia um pouco, né? Mas eu particularmente não atuo na área de performance, né? Então não é uma área que eu gosto muito assim, de performance. Então a minha área de atuação basicamente é voltada para pessoas que fazem exercício e que querem melhorar a saúde. Então quando eu recebo um paciente que não faz exercício, eu gasto um tempão tentando convencê-lo da necessidade de fazer exercício. Então assim, a experiência que eu tive estudando fisiologia do exercício, estudando treinamento, estudando a parte de nutrição, me dá subsídio para convencer ele com muito mais facilidade, né? Para mostrar para ele que se ele fizer isso não é tão difícil de fazer, ele consegue ter adesão com pouco exercício, né? Ele vai ganhar isso, aquilo, ele vai ter mais facilidade para o emagrecimento, ele vai ter mais facilidade para sustentar o emagrecimento. Se ele quer ganhar massa muscular, não tem como ele ganhar sem estimular o músculo, ou seja, tem que fazer uma musculação ou algum exercício de força. Então assim, ter estudado essa área me deu bastante subsídio para convencer as pessoas, né? Então, basicamente isso. E, obviamente, para poder entender das prescrições, né? Então, hoje em dia eu sei que se o cara vai correr, sei lá, fazer uma corrida de longa duração ou uma atividade intervalada, eu sei qual é a necessidade dele, o que eu preciso dar para ele antes do treino, durante o treino, se existe a necessidade ou não, né? Então, assim, quem quer trabalhar nessa área precisa entender. E eu não sei, na maioria das faculdades, na minha faculdade eu tive uma disciplina que era nutrição esportiva, que sinceramente era o básico do básico do básico do básico, que não dá condições nenhuma da pessoa atuar nessa área. Então assim, quem quer atuar nessa área precisa buscar por fora, né? Literatura por fora, buscar cursos de fora, né? Então, por exemplo, eu conheço nutricionistas hoje em dia que estão fazendo especialização em fisiologia do exercício, estão fazendo especialização pós-graduação em musculação, né? Então, assim, é importante fazer isso se quer trabalhar com esporte. Você precisa entender como o corpo responde numa sessão de exercício, como funciona a pressão arterial da pessoa, como funciona o consumo energético. Então, se não tiver estudo nessa área, simplesmente com a nutrição básica, clínica, não adianta. Eu, por exemplo, recebo poucos pacientes que têm patologias mais difíceis de lidar, né? Então, assim, a gente recebe as patologias básicas, hipertensão, diabetes, algum problema, por exemplo, sei lá, a pessoa constipada, né? Não recebo paciente, por exemplo, com câncer, né? Esse paciente acaba buscando mais um nutricionista clínico que está em hospital, alguma coisa do tipo, né? Mas, óbvio, a gente precisa ter uma base de todas essas, ou pelo menos condição de estudar. Então, eu lembro uma vez que eu atendi uma mãe e filha, as duas tinham artrite reumatoide, eu não sabia como lidar com artrite reumatoide na área de nutrição, na área de treinamento eu já sabia. Fui buscar literatura, né? Eu mando um questionário para o paciente antes dele vir à consulta comigo, então, na hora que ele, antes, às vezes em casa, um dia antes ou um pouco antes da consulta, eu vejo, nesse caso, né? As duas têm artrite reumatoide, o que eu vou fazer? Aí eu fui fazer uma revisão de literatura, busquei ali umas meta-análises, uns estudos ali e já cheguei podendo dar um subsídio melhor para aquelas duas pacientes, né? Então, assim, eu acho que tem que ter pelo menos o básico para poder estar atuando. Legal. Em relação à carreira nutricionista, qual é a sua visão do que está acontecendo hoje, desse boom na área fitness? Você acha que, como está a perspectiva do mercado hoje? Bom, primeiro que eu acho que está numa crescente, eu acho não, né? Eu tenho certeza que está numa crescente enorme, né? Então, assim, eu costumo brincar que se você for assistir o Globo Repórter, uma semana falando sobre nutrição e exercício, no outra falando sobre bichos exóticos, né? Alguma coisa assim. Então assim, se você vai numa banca de jornal, que mais tem a revista falando sobre emagrecimento, falando sobre saúde. Então a gente hoje em dia é bombardeado por todos os lados e as pessoas estão se preocupando muito nisso. Estão se preocupando em prevenir a doença, né? Não precisar chegar ao ponto de se tratar, mas a questão da prevenção. Então estão buscando mais exercício físico, estão buscando mais alimentos saudáveis, né? Então, por exemplo, só para você ter ideia, no ano passado teve um crescimento de 18% no Brasil no número de praticantes de exercício físico. Em um ano, 18% é um número absurdo, né? E eu não tenho dados da nutrição, mas imagino que, pelo que eu vejo, é muita gente procurando uma alimentação mais saudável. Então a gente vê isso em redes sociais, eu recebo muito paciente interessado nisso. Hoje eu estava conversando com uma paciente, por exemplo, sobre a questão de refrigerante. Então, basicamente, eu acredito que próximo de 70% dos pacientes que eu recebo alegam que não tomam mais refrigerante. Então, você já vê uma mudança de comportamento, a pessoa preocupada com a saúde, coisa que nossos pais não tinham.
Então, quando eu era criança, na minha geladeira lá em casa era danoninho, era iogurte, a despensa era um monte de biscoito recheado. Os meus pais não tinham a mínima consciência da necessidade de se alimentar adequado, nem sabiam o que é isso. E hoje você já vê que é muito mais gente sabendo. Às vezes a pessoa não faz por desleixo, mas ela sabe que ela tem que se alimentar um pouco melhor, sabe que quais alimentos são melhores para a saúde dela, né? Então tem uma preocupação muito grande hoje em dia, né? Então eu acho que isso só tende a aumentar, né? Então hoje até políticas públicas têm buscado a questão da prevenção ao invés do tratamento. Então hoje a gente tem políticas públicas da inserção de profissional de educação física e de nutrição em programa de saúde familiar, essas coisas todas, buscando a prevenção, porque é mais barato você prevenir do que remediar, né? Então acho que até nisso, eu acho que é uma crescente, eu acho que não vai diminuir tão cedo. Ótimo. E em relação aos desafios encarados pelo nutricionista, no seu caso, o que você entende como o principal desafio? O que você, quando encontra um paciente, fala assim, o meu desafio diário é o que passa por você, o principal tipo de trabalho que você faz aqui com ele, que te desafia todos os dias? Primeiro de tudo, eu acho que o maior desafio é você se manter atualizado. Eu acho que o maior de todos é você estar buscando informação. Então, às vezes, na rotina de trabalho, no dia a dia, sobra pouco tempo para buscar literatura, para ler alguma coisa a mais. E assim, ao tempo inteiro surgindo novos suplementos, novos alimentos que prometem mil maravilhas, e a gente sempre tem que estar a par disso, né? Então, às vezes, chega o cara perguntando para você sobre um suplemento X que você nunca ouviu falar. Então, para se manter atualizado, eu vejo uma certa dificuldade. Agora, assim, na rotina diária, o maior desafio que o nutricionista tem, né, para com seus pacientes, seus clientes, é fazer o cara aderir ao plano, né? Então, a gente percebe hoje em dia que o caminho para você conseguir conquistar os objetivos de saúde, de emagrecimento para quem está com sobrepeso e obesidade, de ganhar massa muscular, é se alimentar de forma saudável, se alimentar bem, conseguir consumir aquela quantidade lá de macronutrientes, micronutrientes, etc. e tal, mas as pessoas têm uma dificuldade grande de adesão, né? Então, assim, você tentar ensinar o paciente a se alimentar, eu acho que é o grande desafio, né? Então, você simplesmente colocar um plano nutricional na frente dele, um papel, e falar para ele comer aquilo, não é garantia de resultado, né? De repente, ele até tem resultado durante 1, 2 meses, só que esse resultado não é sustentável. O resultado só é sustentável, isso eu estou falando, e tem um monte de literatura falando sobre isso, o resultado só é sustentável quando o indivíduo consegue mudar o hábito de vida dele, né? Quando ele consegue incorporar uma alimentação saudável, quando ele consegue incorporar a prática regular de exercício físico. Então, o grande desafio é você mostrar isso para a pessoa, tá? Então, por exemplo, eu acredito na nutrição como o grande ponto, o pilar ali da nutrição, a coisa mais importante é educação nutricional. Eu lembro quando eu fiz faculdade, tinha um professor de educação nutricional, talvez por eu ser um dos mais velhos na época que eu fiz, eu valorizei muito a disciplina, enquanto outros colegas criticavam o professor, não queriam assistir a aula. Era um cara que falava muito de educação nutricional, inclusive ele levava autores relacionados à educação, né? Vygotsky, Piaget, outros caras relacionados a isso. Falava muito de Paulo Freire, que educação, cara, é educar a pessoa. Hoje se fala muito em reeducação alimentar, mas como vai fazer uma reeducação alimentar se a pessoa nunca se educou? Então, às vezes, a pessoa precisa aprender a diferenciar o que é um alimento saudável, o que é um alimento que não é saudável, por que eu devo comer isso, por que eu não devo comer aquilo. A partir do momento que a pessoa tem consciência disso, do bem que aquele alimento pode fazer e do mal que o outro alimento pode fazer, é muito mais fácil ela aderir. É muito mais fácil ela aderir aquelas recomendações, né? Por que você vai comer isso? Não, vai comer isso porque é bom. Porque isso não serve, cara, ele precisa saber o porquê. O que aquele alimento vai trazer de consequência boa ou ruim na vida dele. Então, a partir do momento que a pessoa tem consciência disso, a adesão é muito mais fácil. Então, eu acho que o grande desafio é fazer o paciente cumprir aquilo. Eu só acredito que ele vai conseguir cumprir quando ele transforma aquilo no hábito, né? Que seja educação. Legal. E para fechar, Bruno, um conselho que você daria para os futuros nutricionistas, né? Agora, no caso, os colegas que estão no primeiro semestre, começando agora, cheio de gás, o que você falaria para a turma, o que você indicaria para eles para se tornar bons profissionais também e serem bem-sucedidos, bem remunerados, felizes com a profissão? Na verdade, assim, eu acho que o primeiro de tudo assim,
Eu acho que imagino que a pessoa que escolheu um curso, infelizmente a gente escolhe às vezes um curso muito novo, né? Então a gente não tem muita consciência do que a gente vai fazer na vida, tem um pouco de dificuldade, às vezes a gente entra ali meio naquele barco ali, não se dedica muito, não estuda, acaba querendo fazer cola, essas coisas. Isso é normal de qualquer pessoa que está ali com 18, 20 anos que entrou numa faculdade, né? Mas tem que tentar lutar contra isso, né? Então saber que na área de saúde, a área de saúde é uma área extremamente... tem mudanças o tempo inteiro, né? Ela é uma área, assim, que o que você falou de determinada coisa hoje, amanhã pode não ser a maior verdade, né? Então, ela sempre está mudando, então, ou seja, a ciência, ela muda numa velocidade bem grande. Então, a pessoa, primeiro de tudo, precisa ser sempre atualizada. Então, eu acho que fazer esse hábito de estudar desde cedo é importante, né? E se a gente for analisar hoje, a maior parte da publicação científica de peso é na língua inglesa, por exemplo. Então, o primeiro passo aí é aprender a ler, né, inglês, aprender a buscar uma base de dados interessante, alguns jornais, alguns periódicos interessantes na área de nutrição e estar sempre se atualizando. Com isso, com cursos de extensão universitária, que a partir disso você tem uma boa base para poder estar trabalhando em qualquer área. Eu acho que essa questão da atualização é um dos pontos principais e a outra é a questão da preparação da carreira. A pessoa, muitas vezes, ela não prepara a carreira dela, né? Então, assim, se a gente for pensar numa empresa, né? Então, o que um cara que quer montar uma empresa faz? Ele faz uma pesquisa de mercado, ele vai ter um investimento para montar a empresa dele, ele investe em capacitação dos seus funcionários, né? Então, tem tudo isso na empresa e, muitas vezes, o nutricionista ele não se enxerga como uma empresa. Então, por exemplo, hoje em dia, eu sou uma empresa, eu sou o Bruno Fischer, nutricionista, empresa. Então eu preciso investimento, ou seja, preciso investir né, em sala, em equipamento, em bom adipômetro, né, em bom software, preciso investir nisso tudo, preciso investir em capacitação, ou seja, preciso estar estudando, preciso fazer cursos, preciso viajar, preciso aprender, ver o que o pessoal está fazendo no mundo e preciso de organizar minha carreira, preciso... Né, toda empresa tem lá uma certa quantidade de dinheiro para investir em propaganda, para investir em marketing, né, então assim, acho que a pessoa precisa enxergar um pouquinho ele como uma empresa para poder se estruturar, né, então para poder passar bem quando tem férias, está todo mundo viajando, você é autônomo, você não tem salário, 13º, né, então essas coisas todas, eu acho que as pessoas esquecem de fazer isso, de se organizar, né, então eu acho que o cara ser um bom profissional, óbvio, ele precisa gostar daquilo que está fazendo, a área é muito linda, é muito bacana, é muito gratificante você chegar e ver o resultado do paciente, você saber que você mudou a vida de uma pessoa, isso é impagável, né? Então assim, dá vontade de trabalhar mais, né? No meu caso, pelo menos, eu sempre tenho, né? Só que eu preciso de ter essa continuidade sempre, então assim, eu preciso, para fazer isso bem, eu preciso me especializar, me manter atualizado e eu preciso preparar minha carreira, organizar minha carreira, então... Eu acho que a pessoa que está aí na faculdade tem que pensar nessas coisas, já de antemão, já começando a se organizar. Por exemplo, uma das formas boas que a gente tem de divulgação, como a gente estava falando anteriormente, é divulgação em rede social, né? Então, assim, dos seus estudos, dos artigos que você está lendo. Então, a pessoa que é estudante, ela já pode fazer isso. Mesmo ela não ganhando nenhum dinheiro atualmente com isso, mas ela já pode investir no futuro. Já vai fazendo, cara, já vai fazendo. Porque na hora que você tá com um diploma na mão, você já tem 1 milhão de pessoas querendo ser consultado por você, né? Então eu acho que dá para ser mais ou menos dessa forma, entendeu? Então tem que fazer esse investimento. Legal, Bruno. Muito obrigado aí pelo seu tempo, assim, sem buscar seu filho. Tudo de bom, bom trabalho e até a próxima. Até a próxima.